Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi o melhor verão da minha vida. Um final de semana que eu jamais vou esquecer. Foi assim uma coisa mágica. Um encontro preparado por Deus. Eu senti desde o momento em que botei os pés naquele barco em direção à Ilha do Mel que alguma coisa de muito especial ia acontecer na minha vida. Tipo pressentimento mesmo. Estávamos num grupo de amigos. Além de nós, havia outras pessoas no barco. Todas, claro, assim como a gente, também estavam indo conhecer a ilha. Enquanto o barco deslizava pelo mar, eu ficava olhando para o rosto de cada um. Havia meninas tão lindas. Eu olhava para elas e ficava pensando: que dureza! Tanta mulher bonita e eu aqui sozinho. Eu sempre fui um cara tímido, reservado. Dificilmente arrisco a sorte com as mulheres. Quem sabe fosse por isso que, apesar de estar na época com 25 anos, eu ainda não havia tido uma namorada séria. E com toda a franqueza, eu estava sentindo falta de um amor, uma paixão de verdade. Alguém com quem eu pudesse compartilhar as pequenas alegrias da minha vida. Quem é que não sonha com um grande amor? Pois eu também sonhava. Então eu olhava para a carinha de cada uma daquelas pessoas e imaginava que na cabecinha de cada uma delas também deveria haver um sonho. E principalmente os meus amigos. Meus amigos, todos eles acompanhados. Todos eles ali no barco, de mãos dadas com as namoradas. Eu olhava e sentia tanta vontade de também ter alguém do meu lado. Não era inveja, era uma coisa diferente. Uma coisa que eu nem sabia explicar. Uma vontade, apenas uma imensa vontade de amar e ser amado. Não dizem que as coisas têm um sabor diferente quando experimentadas a dois? Acabamos ficando numa pousada. Quando que eu podia imaginar que seria ali naquela pousada que a minha vida seria transformada daquele jeito? Estava começando a escurecer quando eu resolvi dar uma volta à beira-mar. Eu sempre adorei fazer isso quando vou à praia. De manhãzinha, ou então quando começa a escurecer, gosto de caminhar na areia com os pés descalços. É uma verdadeira terapia para mim. Lembro que coloquei uma garrafa de vinho na mochila e saí sem avisar ninguém. Estava querendo ficar um pouco sozinho, refletir, pensar na vida. Acho que caminhei durante uma meia hora até que resolvi sentar na areia. As primeiras estrelas já tinham começado a brilhar no céu. Aliás, que céu maravilhoso! Não tinha uma nuvem sequer. Comecei a pensar, a refletir, a lembrar de coisas do passado. E quando vi, já tinha secado aquela garrafa de vinho. Deitei então naquela areia morna e fiquei ali olhando para o céu. Aos poucos, acabei adormecendo. Quando eu disse bem lá no comecinho da minha carta que tinha sido uma coisa mágica, um encontro preparado por Deus, não era força de expressão. Eu não estava brincando. O modo como tudo aconteceu, o jeito como aquela menina se aproximou de mim, olha, foi uma coisa que francamente nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar. Eu estava naquele estágio entre o sono e a vigília, quando escutei aquela voz: se a maré subir, vai acabar te pegando aqui na areia. Eu ouvi aquela voz e logo em seguida senti aquelas mãos tocando os meus ombros, me sacudindo, como se a pessoa estivesse querendo me acordar. Quando abri os olhos,
e vi aquele rosto, aquela menina ali de joelhos do meu lado. Pensei que ainda estivesse sonhando. Meu Deus, que visão! Meu Deus, que rosto! Era a garota mais linda que eu tinha visto em toda a minha vida. E não bastasse isso, era de uma simpatia, de uma espontaneidade. Jamais vou esquecer a primeira coisa que ela me disse quando olhei para ela. Você acredita em sereia? Ela perguntou aquilo e sorriu. Não sei dizer se foi por isso. Não sei dizer se foi por ainda estar sonolento. Mas eu olhei para as pernas dela no mesmo instante. Claro que eu não estava esperando ver uma mulher com rabo de peixe. Mas quando ela perguntou se eu acreditava em sereia, não sei, foi assim um impulso. Foi a minha primeira reação. E quando olhei para suas pernas, ela riu. E riu com gosto. Depois sentou ali do meu lado e começou a cantar uma música. Esta, aliás, acabou se tornando a nossa música. Eu posso estar no lugar que for, na hora que for, fazendo o que for. Posso mesmo estar acompanhado de outra pessoa. Não importa. Basta eu ouvir os primeiros acordes daquela música para que tudo o que vivemos naquela ilha volte à minha cabeça, à minha mente, no mesmo instante. O nome dela, Teresa Cristina. Teresa Cristina, ou simplesmente Teresa. Eu fiquei de tal modo enfeitiçado por aquela mulher que não consegui falar nada. Fiquei olhando para ela. Conversamos durante quase uma hora e descobrimos tantas coisas em comum. Aliás, por coincidência ou intervenção divina, não sei, ela estava hospedada na mesma pousada que eu. Aquela noite, infelizmente, não passamos disso, embora minha vontade fosse bem outra. Eu sentia tanta vontade, tanta necessidade de tocá-la, de experimentar o sabor daquela boca, o calor daqueles braços. Só que não sei o que me deu. Talvez medo. Na verdade, eu não quis estragar aquele nosso primeiro encontro, aquele momento tão mágico. No dia seguinte, continuamos a conversar. No dia seguinte, combinamos de ir até o farol. A minha ansiedade era tanta que eu já estava de pé no primeiro horário da manhã. Na verdade, eu não tinha conseguido nem pregar os olhos à noite. Eu fiquei o tempo todo olhando para o teto, lembrando do que tinha acontecido. Eu não conseguia parar de pensar na Teresa um segundo sequer. De olhos abertos, de olhos fechados, não importava. Era como se ela estivesse ali, diante de mim, presente o tempo todo como o barulho do mar. Teresa, a minha sereia, com aqueles olhos brilhantes e aquela boca linda pedindo para ser beijada. Foi lá no farol, diante daquela vista maravilhosa, aquele mar imenso e azul, que trocamos o nosso primeiro beijo. Meu Deus, eu nunca tinha sentido nada parecido em toda a minha vida. Foi só um beijo, mas foi a coisa mais intensa que já senti nos braços de uma mulher. Na verdade, passamos aquele dia todo grudados um no outro. Caminhávamos pelas trilhas de mãos dadas, abraçados, trocando carinhos, como se fôssemos namorados. Aliás, era bem isso o que eu queria. Era esta a minha vontade. Pedi-la em namoro, ser o seu namorado dali para sempre. Até porque no dia seguinte, logo após o almoço, estaríamos voltando para Curitiba. Pelo menos era esse o plano inicial. Claro que o tempo todo eu fiquei pensando nisso, em como seria quando voltássemos para casa. Naquelas alturas, eu já estava fazendo 1 milhão de planos. Para minha alegria, estava escrito que naquela noite
aconteceria uma coisa que nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar. Era ainda tardia, quando ela me chamou para caminhar até o mar. Pediu que eu levasse uma garrafa de vinho. Fomos parar bem próximo àquele lugar onde tínhamos nos conhecido. Olha, parece até exagero, mas eu tremia ao lado dela. O meu coração só faltava sair pela boca de tanto que batia descompassado. Sabe o que é sentir a alma se agitando? O corpo todo tremendo só de olhar para a pessoa, só de ouvir o som da sua voz, sentir o seu hálito. Meu Deus, eu jamais pensei que fosse tão bom se apaixonar. E digo isso por um simples motivo. Antes de conhecer a Teresa, eu nem sabia o que era gostar de verdade de alguém. Esta mulher simplesmente transformou a minha vida. E a verdade é que acabamos fazendo amor ali mesmo, à beira-mar. Hoje eu sei. Você já sabia que aquela noite seria a nossa despedida. Por isso me chamou para caminhar à beira-mar. Por isso pediu que eu levasse aquela garrafa de vinho. Lembra do que você fez com aquela garrafa? Depois de bebermos o vinho, você colocou dentro uma carta que você já tinha levado escrita. E atirou a garrafa na correnteza do mar. Falou, inclusive, que foi aqui mesmo que escutou uma vez uma história. E me contou toda a história, detalhe por detalhe. A história de uma mulher desiludida com o amor que escreveu uma carta, colocou dentro daquela garrafa e atirou no mar. Exatamente do mesmo jeitinho que você fez. E por causa dessa história que você escutou, você me contou que sempre repetia aquele gesto. Eu sempre lembro disso quando penso em você, sabe? Aliás, eu penso em tudo. Em cada segundo que vivi a teu lado. Tudo que falamos um pro outro. E principalmente a gente fazendo amor à beira-mar. Como se apenas nós existíssemos. Como esquecer tudo isso, Teresa? Como esquecer os momentos mais intensos e preciosos que vivi em toda a minha vida? Não dá. Simplesmente não dá para esquecer. Eu não entendi por que você foi embora no dia seguinte. E daquele modo, sem mesmo se despedir de mim. E principalmente daquele jeito. Sem uma despedida. Sem deixar um número de telefone, nada. No sábado, tínhamos combinado ir embora juntos, no mesmo barco, logo depois do almoço. Mas aí, quando acordei no domingo, ainda com o sabor da tua boca na minha, você já não estava. Quando fui perguntar, a dona da pousada me falou que você e o seu pessoal tinham saído logo cedo. Tinham provavelmente voltado a Pontal no primeiro barco do dia. Eu fiquei me perguntando por quê. Ela não deixou um bilhete para mim, um recado, uma carta? Nada. A única carta que você escreveu, na verdade, foi aquela que você colocou dentro da garrafa e jogou ao mar. Assim como você chegou, repentina e inesperadamente você desapareceu. Já está indo para o segundo ano que tudo aconteceu. Quase 2 anos, Teresa. Quase 2 anos, eu ainda penso em você, ainda sonho com tudo que vivemos juntos naquela ilha. Olha, se você soubesse quantas vezes eu já voltei àquela ilha, na esperança de te reencontrar. Qualquer feriado, ou mesmo quando dá uma esquentadinha no tempo, é para lá que eu vou. Às vezes nem chego a ir até a ilha. Fico ali, no lugar de onde saem os barcos, só que pelo menos até agora. As minhas esperanças sempre evaporam feito fumaça. Às vezes até me pergunto, será que você existe mesmo? Será que eu vivi mesmo aqueles momentos do teu lado? Tem horas que eu acho que imaginei tudo.
que tudo não passou de um sonho. Você me disse que sempre ia até a ilha. Mas então por que nunca mais te vi? Quase 2 anos, Teresa. Acho que já voltei àquele paraíso mais de 10 vezes e infelizmente não vi nem a sombra da tua passagem. Será que você está ouvindo essa minha carta? Lembrei daquela história que você escutou nesse programa, que depois você me contou inteirinho em detalhes. Daquela mulher que atirou a garrafa ao mar com uma mensagem dentro, lembra? Foi por isso que resolvi fazer esse apelo. Quem sabe você esteja ouvindo esta minha carta. Será que está? E se estiver, será que você se identificou com a nossa história? Será que assim como eu, você também sente saudade? Será que você ainda pensa em tudo que vivemos juntos naquela ilha? Ou para você tudo não passou de uma simples aventura? Um casinho de verão sem a menor importância. Deixei meu telefone com a produção desse programa. Se você estiver ouvindo, Teresa, por favor, procure. É só o que eu te peço. Procure, mesmo que seja para me pedir para esquecer tudo, para me dizer que eu entendi tudo errado, para me dizer que homem adulto não se apaixona dessa forma ingênua como eu me apaixonei. Mesmo que seja para tirar todas as minhas esperanças. Por favor, procure. Preciso desesperadamente ouvir tua voz. Dizem que amor de verão não sobe a serra. Mas se é assim, o que dizer desse sentimento que eu trago aqui no peito? Esse sentimento que nasceu lá embaixo, à beira-mar, naquela ilha, e que eu carrego comigo aonde vou, e que hoje ocupa cada cantinho deste meu coração. Eu ia te pedir em namoro, Teresa, mas você nem me deu uma chance. Você foi embora, sem sequer me dizer adeus, nem uma despedida, um bilhete, uma carta, uma explicação, um recado, nada. O que aconteceu até hoje eu me pergunto. Para você ter partido daquele jeito? Será que foi alguma coisa que eu fiz? Alguma coisa que eu disse? Você não faz ideia de como anda essa minha vida desde aquele dia que você me deixou. Só Deus para saber o quanto eu queria voltar no tempo. Só para poder te reencontrar.